Nesse vídeo eu vou te contar o que eu fiz para acertar 36 questões de humanas no Enem 2021. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de Medicina da Federal. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Humanas no Enem é muita teoria. Então, quanto mais informação você souber, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Ah, Agatha, então você está falando que se eu só estudar teoria e não praticar nenhum exercício, eu vou me dar bem na prova do Enem. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que os dois estão quase 50% e 50%. Então, por exemplo, assim, Agatha, eu tenho 2 horas, o meu bloco de estudo dura 2 horas. Eu utilizaria, assim, 1 hora para teoria e 1 hora para resolução de exercícios, tá bom? Só que a prática é muito importante. A prática, lembrando que é dividida em duas coisas, tá? A lista de exercício direcionada, que é relacionada a um conteúdo só, que é aquela que a gente faz quando tá estudando um conteúdo. E a prática de simulados aí, que eu aconselho você a fazer no mínimo um por semana. Então, é como se você fizesse um equilíbrio quase que perfeito entre as duas. Agatha, mas como é que eu vou dosar esse equilíbrio? Aí tem que vir de você. Se você tiver uma boa base já daquele conteúdo, a parte da prática vai pesar um pouco mais. Só que o lado, da prática vai pesar um pouco mais. Se você não tiver uma base daquele conteúdo, vai ficar quase 50% igual eu falei antes ali pra você. O método de estudo que eu utilizei foi o básico bem feito. Agatha, o que é esse básico bem feito? Basicamente o seguinte, a ordem que eu aprendi o conteúdo do zero. Material didático, vídeo aula, resumo, revisão e prática de exercício com a lista de exercício direcionada. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, eu ia estudar a Segunda Guerra Mundial. Eu pegava o material didático, lia todo o material didático, estudava ele, marcando as partes mais importantes, fazendo meio que uma leitura ativa ali. Entendia aquele conteúdo, beleza. Aí eu partia para videoaula. Assistia uma aula ali rapidinho, às vezes eu mudava a ordem, tá? Às vezes eu assistia a aula primeiro. Assistia a aula, marcava ali as partes mais importantes, já ia revisando o material didático. Depois disso, eu fazia o meu resuminho, porque era um método de revisão que funcionava para mim. Então, eu fazia um resumo. Depois do resumo, eu já colava ele na parede. Meu quarto aqui, a parede do meu quarto era cheia de resumos. Depois disso, eu revisava ali aquelas partes mais importantes que estavam aí no resumo, daquele conteúdo. E depois eu partia para a prática de exercício. Lembrando que você pode alternar e assistir primeiro a aula, ver primeiro material didático, mas é importante que você veja primeiro a teoria e depois a prática de exercício, tá bom? Algo que eu já falei lá no meu Insta, eu vou deixar o Insta aqui pra vocês, é o seguinte, não tentem inventar a roda. A roda, ela já foi inventada e ela funciona muito bem. Então, assim, gente, estudar teoria e fazer a prática de exercício é o básico bem feito, perfeito, entendeu? Você não precisa, eu primeiro vou fazer tal coisa, depois eu tenho que ver aquele documentário. Não, calma, documentário, já a gente vai chegar lá. Mas assim, primeiro você tem que fazer básico bem feito pra você criar essa base, entendeu? Sem essa base, você não chega lá no topo. Você não começa construindo um prédio lá da cobertura, você começa no térreo, entendeu? Então não tente inventar a roda já foi inventada e ela funciona muito bem. Então, como eu disse, eu vou falar de novo, quanto mais teoria, melhor. Então, às vezes, quando eu já tinha estudado um conteúdo, eu pensava, já estudei sobre Segunda Guerra Mundial, mas apareceu um documentário legal sobre isso na Netflix, vou assistir. Ou, tem um filme sobre tal assunto que vai dar pra eu revisar aquele assunto que eu estudei semana passada, vou assistir. Então, assim, ali no documentário, naquele filme, às vezes ele vai passar uma curiosidade, alguma informação a mais que vai te ajudar. Porque, como eu disse, quanto mais teoria, melhor. E às vezes vai ser até bom que às vezes ele nem passa uma coisa que vai ser útil pra você ali na prova do Enem. Mas às vezes, por exemplo, ele vai falar sobre Segunda Guerra e você já estudou esse assunto e você já aproveita pra revisar. E nisso você já aproveita, o que veio depois da Segunda Guerra? Tal e tal e tal acontecimento, vou revisar isso também, entendeu? Isso é o que a gente vai falar daqui a pouco sobre estudo ativo também. Então é legal você fazer isso para lapidar o seu diamante, né? Isso é o que eu chamo de habilidades extras. O que acontece é que se você fizer o básico bem feito mesmo, você alcança já tranquilamente os 750 pontos aí na prova do Enem, tá? Fazendo aí simulados, revisões, estudando aí da forma correta, enfim. Só que para você alcançar ali esses 800 mais, né, que é o sonho de todo mundo, você precisa unir isso com outras coisas, que essas coisas eu chamo de habilidades extras. Inclusive a aula que eu dei essa semana lá no A7 é sobre isso, o A7 é minha área de membros. Agora a gente vai falar um pouco sobre estudo ativo. Eu sei que existem várias formas de estudo ativo aí que você vai encontrar pela internet, aí, pelo YouTube, enfim. Mas aqui eu aplicava no estudo era o seguinte, eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês e vocês já vão entender, tá? Era basicamente assim, tudo que estava ao meu redor, tudo que fazia parte do meu cotidiano era motivo para eu ou aprender um conteúdo novo ou revisar um conteúdo que eu já estudei. Então, por exemplo, às vezes eu tava andando de carro e eu pensava, como é que funciona o motor desse carro, do ponto de vista físico? Eu não estudei ainda essa parte em física. Vou lá e vou estudar.
já anexava isso com o ciclo de Carnot, termodinâmica e não sei o que, e já ia e já estudava aquele outro, e adiabático e não sei o que, e já revisava um monte de coisa e estudava um monte de conceito novo também. Ou, por exemplo, eu ligava a luz no meu quarto e pensava, como essa energia elétrica chegou até mim? E eu ia lá e revisava alguns conceitos ali da eletroginâmica, eletromagnetismo também, já emendava uma coisa na outra, estudando novos conceitos e revisando outros. Então eu dei 2 exemplos aqui, mas é para vocês perceberem que qualquer coisa que está ao seu redor, qualquer coisa do seu cotidiano pode ser motivo para você aplicar esses conceitos e revisar aí novos conteúdos. Até porque, gente, tudo que está ao nosso redor são formados por conceitos físicos, químicos e biológicos, entendeu? Então você consegue facilmente aplicar isso no seu estudo, é algo fácil e que não vai deixar sua mente parar, entendeu? O estudo ativo me ajudou bastante a fixar os conceitos e a entender como as coisas funcionam, que é algo que eu falo pra fazer em Ciências da Natureza, né? Só fazendo um link aqui rapidão, eu sei que a aula é de humanas, mas o Enem ele gosta de jogar na sua cara que você não sabe como as coisas que você utiliza no seu cotidiano funcionam. Então ele faz muito isso em Ciência da Natureza. Então é algo que eu falo pra vocês fazerem, é entender como as coisas que vocês utilizam no cotidiano de vocês funcionam. E isso você já vai unir o útil ao agradável se você fizer o estudo ativo, entendeu? Outra coisa que eu fiz bastante também em humanas é fazer muitas revisões de acordo com o meu método de aprendizado. Algo que funcionava muito pra mim eram os resumos, flashcards, mapas mentais, enfim, o que eu mais fazia era resumo mesmo e colava na minha parede, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então, por isso que funcionava bastante pra mim, entende? Eu fazia muitas revisões, principalmente com humanas, porque, como eu disse, é muita teoria, muita teoria. E para você conseguir gravar cada detalhe, cada nome, cada presidente, cada não sei o quê, cada constituição, cada taranã, é muita coisa, é muito nome, entendeu? E você precisa ter isso muito fixo na sua mente, você precisa ter esses conceitos fixados aí para conseguir não errar por bobeira lá na hora da prova. Então era algo que eu fazia muito, essas revisões aí constantes. Outra coisa que eu fiz para lapidar o meu diamante foi o estudo de dificuldade. Que eu basicamente estudava os conteúdos que eu não tivesse acertado mais de 80% ou pelo menos 80% da lista de exercício direcionada. Então, por exemplo, assim, eu vou usar o exemplo de novo da Segunda Guerra. Estudei lá a Segunda Guerra. Beleza, eu fui fazer os exercícios, eu fiz 20 exercícios, mas eu não acertei 16 questões, pelo menos. Eu tenho uma lacuna que eu tenho que preencher. Não posso deixar passar esse conteúdo. Então eu marcava um xizinho nele e estudava esse conteúdo de novo em um bloco de estudo específico que eu chamava de bloco de estudo de dificuldade. Eu fazia um bloco de estudo de dificuldade todos os dias, tá? Porque era algo que eu queria focar bastante, assim, pra não deixar nada passar. Mas você pode adicionar esses blocos aí no meio do seu plano de estudo conforme for a sua preferência. Mas é importante você não deixar de estudar essas matérias, esses conteúdos que você tem dificuldade, tá? Até porque não adiantaria nada você estudar, sendo que você não tá estudando de forma eficiente ou aquilo não tá adiantando pra nada. Outra coisa que me ajudou bastante, assim, em humanas foi olhar de vários ângulos. Calma que eu vou explicar. Isso funciona bastante com história, tá? História, eu vou explicar por quê. Vamos supor que aqui na minha mão tem um diamante enorme, né? Queria, mas não tem. Mas vamos fingir que aqui tem. Esse diamante, ele tem inúmeros lados, tá? Vamos supor que esse diamante, ele seja algum período da história do Brasil, tá? Cada lado desse diamante, cada lado dessa história do Brasil, enfim, ela pode ser vista de vários ângulos diferentes, entendeu? Esse período da história do Brasil pode ser visto de vários ângulos diferentes. Por exemplo, aqui eu posso ter uma visão política desse período, aqui eu posso ter uma visão econômica desse período, aqui eu posso ter uma visão, sei lá, desse período, entendeu? Vocês entenderam? Eu peguei aqui o exemplo da questão econômica e da questão política. Então vamos supor que você esteja estudando história do Brasil. Você pegou um período aleatório ali, estudou os presidentes daquele período histórico ali do Brasil, enfim, estudou tudo que tinha para estudar. Mas espera, agora eu vou ver esse período de outro ângulo. Vou pegar a Constituição que estava vigente naquele período. Ah, legal, a Constituição tinha isso, isso e isso de principais pontos. Nossa, bacana. Agora eu vou ver como que era a economia desse período. Ah, era isso, isso. Ah, era o café. Ah, era cana-de-açúcar. Entendeu? Você pode ver o mesmo período de vários ângulos diferentes. Isso vai fazer com que você evite surpresas na hora do Enem. Por quê? Porque o Enem, ele não gosta de cobrar as coisas da mesma forma, entendeu? Com exceção das questões clássicas que caem lá no Enem. Ele gosta de cobrar um mesmo período histórico, por exemplo, de outra forma. E aí, é aí que tá o grande pulo do gato. Ele não vai querer cobrar a Era Vargas da mesma forma, por exemplo, a mesma pergunta do mesmo sentido.
Ele vai querer cobrar, pera, eu vou cobrar a Era Vargas sim, mas eu vou cobrar a questão econômica que estava envolvida na Era Vargas, pra ver se essa pessoa sabe mesmo a Era Vargas, entendeu? Ele vai querer realmente te testar ali na prova mesmo, né? Até porque é uma prova, mas enfim, vocês entenderam, né? Olhar o mesmo período aí, a mesma coisa de vários ângulos diferentes, tá? Lembrando que lá na minha área de membros eu ensino toda a estratégia, todo o método de estudo que eu utilizei para conseguir ser aprovada 4 vezes em medicina na Federal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa o like e me siga lá no Instagram. Foi isso por hoje, bons estudos!